Muito bem, pessoal. Bem-vindos aqui à nossa terceira videoaula, né, dessa semana 3. E aqui a gente vai continuar fazendo o trabalho com as nossas strings. Bom, eu vou criar uma variável aqui denominada frase e vou fazer o seguinte. Dentro dela eu vou posicionar uma frase, mas eu vou colocar espaços antes e espaços após a digitação. Vamos ver o que acontece aqui. Então eu vou pôr aqui aprendendo Python. Observem que eu dei espaços tanto antes quanto após aqui as letras, né? E vou fazer um print desse cara aqui. Vamos ver como que ele vai mostrar. Vamos lá, Shift F10. E ele nos mostrou aqui, ó, observa que a gente tem espaços antecedendo e espaços posteriores aqui. Vamos fazer uma contagem desse cara então. Vamos fazer assim, ó, print frase, len frase. Muito bem. Vamos agora aqui, eu vou fazer um comentário para ele não mostrar esse cara aqui. E vamos rodar. Então, deu 22 caracteres. Por quê? Porque os espaços são contados. Mas como que eu faço para cortar esses espaços aqui agora? Bem, para isso a gente tem o comando de strip. O strip vai remover espaços antes e após. Esses que ficam entre uma palavra e outra, nesses ele não vai mexer. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Então, aqui ele tinha 22, eu vou deixar. Vou fazer o strip dele. Então, vamos lá. Frase. Recebe aqui a nossa frase.strip. Ok? E vou, então, agora pedir para ele contar essa nova frase aqui que a gente tem. Vamos lá. Olha só, então. Shift F10. Então, antes do corte eu tinha 22 caracteres e agora com o corte anterior e posterior dos espaços nós ficamos com 17 caracteres. Então esse strip serviu para cortar ali, né, fazer uma limpeza, vamos dizer assim, dos nossos caracteres ali, da nossa string. Bom, outra situação que a gente pode brincar aqui é com relação a essa string, porque a gente mostrou na aula anterior o seguinte. Então eu vou criar aqui uma nova variável. Vou limpar isso aqui, denominada nome. E eu vou colocar dentro dela aqui Maria Silva. Tá aí a Maria de novo, né? Vamos lá, Maria Silva. E eu vou falar para ele printar isso aqui para mim. Vamos ver se está certinho. Shift F10. Mostrou lá, ó, Maria Silva. Mas eu quero ainda mostrar apenas o caractere da posição 0. Vamos lá. Muito bem, apenas o M. Então, todos aqueles conceitos que a gente viu. Porém, tem uma situação que algumas pessoas tentam fazer, mas isso vai dar um erro. Olha só, é eu tentar posicionar dentro do nome. Por exemplo, lá na posição 2, a letra, vamos pôr um J aqui, né? Isso não vai funcionar. Quer ver? Eu vou comentar essa linha do print. Vou tentar posicionar aqui e já vou fazer de novo aqui um print do nome completo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Shift F10. Olha só, ele não consegue fazer essa atribuição de valor. Tá ok, pessoal? Apesar dele separar por posicionamento os caracteres aqui, como se fosse uma lista, né? Ele não consegue fazer essa atribuição desta maneira. Isso aqui a gente vai trabalhar mais adiante. Vamos seguir aqui então. Agora eu quero ver um pouquinho com vocês a respeito de concatenação. O que é concatenação? Né? A soma de strings. Então olha só, eu tenho uma variável nome que vai receber o valor de Maria. Eu tenho uma variável sobrenome que vai receber aqui o Silva. E ainda tenho agora o nome, a variável nome completo. Isso, que vai receber nome mais sobrenome. Nesse instante aqui, eu vou pedir para ele mostrar isso aqui para mim. Então, vou dar um print aqui no nome completo. E vamos lá. Shift F10. Olha só, ele fez a concatenação. Ele trouxe Maria Silva. Tá joia? Ah, Daniel, mas eu queria que separasse, que fizesse o espacinho. Então, a gente faz o tratamento aqui na hora dele receber, ó. A gente faz isso aqui. Vamos lá, Shift F10, olha só, aí ele fez esse tratamentozinho aqui para fazer essa separação.
joia? Bem, agora nós temos uma condição que é a seguinte. E se na minha string eu precisar, por exemplo, apresentar as aspas duplas ou apresentar a aspa simples, como que eu faço o caractere de escape, né? Como que eu escapo para que esse caractere seja então apresentado? Bem, vamos começar aqui. Vamos fazer um comentáriozinho aqui. Escapando, né? Escapando caracteres. Como que a gente trabalha com isso, então? Isso aqui é bem simples. Eu vou declarar uma variável aqui, ó, uma variável chamada string frase. Ok, string frase. E aqui eu vou colocar 3 aspas simples. 3 aspas simples, ó. Abriu, fechou, tá? E aí eu vou colocar uma frasezinha aqui. Olá, esta é uma string. Beleza. Vou utilizar aspas duplas ou aspas simples para o armazenamento de strings. Olha só. Beleza. O que aconteceu? Quando a gente usou as 3 aspas simples aqui, agora ele é capaz de apresentar isso aqui para o usuário, que são as aspas duplas, e a aspa simples, sem fazer a interrupção da string. Vamos fazer a apresentação dessa variável então. Print string frase, Shift F10, vamos lá. Olha só, apareceu aqui agora, ó, as aspas dupla e a aspa simples. Inclusive apareceu um espacinho aqui, né, que foi o espacinho que eu digitei ali sem querer. Vamos rodar de novo. Muito bem, tá lá, ó. Então as nossas aspas duplas e as aspas simples, para poder então apresentar isso para o usuário. Uma outra forma da gente fazer pode ser assim também, ó. Vamos pegar aqui cantora. Uma variável chamada cantora. E vou colocar aqui assim. A cantora. Vou pegar uma cantora aqui com o nome que tem o apóstrofo, né? Então, O'Connor. Bom, o que aconteceu aqui? Como eu utilizei aspas dupla para fazer a designação da string para dentro da variável, essa aspa simples será apresentada. Ela não vai ser utilizada como delimitador nesse instante de caracteres, tá? Então vamos fazer já um print aqui da nossa cantora. Print cantora. Vamos lá, Shift F10, vamos ver o que vai mostrar. Então tá aqui, ó, a cantora Sydney O'Connor, né? Então ela já traz aqui para nós. Por quê? Vamos entender bem. Aspas dupla aqui, aspas dupla aqui. Com isso ele fez o escape para a aspa simples. Vamos tentar uma outra coisinha aqui. Eu vou colocar aqui uma outra variávelzinha aqui chamada curso. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com aspas simples, ó. Tenham bastante atenção ao estudar. E aqui eu quero que apareça as aspas duplas, ó. Python. Como nós utilizamos aspas simples para definição da string, a aspa dupla vai aparecer. Vamos lá, vamos mandar apresentar essa variável. Print curso. Shift F10. Muito bem. Então aqui ó, ele apresentou as aspas duplas para a gente. Isso é bastante interessante, né? Agora a gente pode fazer o escape também, esse escapar, né? Essa escapada, com a utilização de barra invertida. Então imagina que você queira que essa frase aqui do curso, ela utilize tudo com aspas dupla. Então você abre com aspas dupla e fecha com aspas dupla, certo? Bom, nesse instante, deixa eu ajustar essas aspas aqui. Então você tem as aspas dupla que abrem e fecham, abre e fecha a string, e você tem as aspas duplas para serem apresentadas. Só que se a gente fizer isso agora, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele vai dar um erro de sintaxe. Muito bem. Por quê? Porque tem aspa demais. Então eu tenho que falar para o Python, para o nosso interpretador, escapar.
Então eu vou usar barra invertida aqui, barra invertida aqui. Nesse instante, ele não vai considerar essas aspas aqui como sendo um fechador, aqui, um delimitador da sua string, e sim como um caractere a ser apresentado. Vamos rodar agora? Olha só, muito bem. Está aqui, ó. Tenham bastante atenção ao estudar Python, porque nós usamos o delimitador da barra invertida. Tá ok? Aí você vai dizer assim, e se eu precisar que mostre a própria barra invertida? Como que eu vou fazer, professor? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer uma variável nova chamada barra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma limpada nisso aqui. Está saindo muita coisa ali embaixo. Dá uma limpada. Então, tenho aqui uma variável chamada barra. E nós vamos dizer assim, ó. Escapando com barra invertida. Mas essa barra eu preciso que seja apresentada. Então, eu vou colocar barra barra. Por quê? Essa primeira barra vai sinalizar que essa barra aqui deve ser apresentada. Vamos lá. Nesse instante, eu vou fazer o print aqui da nossa barra. Shift F10. Muito bem. Escapando com barra. Beleza. Ele apresentou ali para nós. Da mesma linha de raciocínio do anterior. Tá bom? Isso a gente já, então, está trabalhando, né? Já vem mostrando aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão de inserir strings durante os processos de print. Então, eu vou fazer uma etapa aqui para a gente poder trabalhar. Então, vamos ter aqui uma variável denominada nome. Eu vou tirar isso daqui para a gente ficar agora só com uma parte aqui bem especial de strings. E essa variável nome vai receber, vamos pôr um nome diferente aqui, vai chamar Fernando. Fernando. Ok. Temos aqui o nome do Fernando. Vamos jogar uma idade aqui para ele. Vamos jogar aqui 27. Então a gente tem uma variável do tipo string, né? Uma variável do tipo int. Tá? E agora eu quero printar esses dados. Vamos ver como que a gente pode fazer, né? Outra maneira aqui da gente estar utilizando isso. Então eu vou colocar aqui, ó, meu... vamos pôr assim, meu cadastro, não, vamos pôr assim, o nome informado é, e aí eu vou usar assim, ó, %s, porque ele é uma string, e aqui fora eu vou colocar assim, ó, %nome. Vamos ver como que ele vai fazer isso? Shift F10. Ó, o nome, opa, ficou duas vezes aqui. O nome informado, né? Ficou, vou fazer rodar de novo, corrigir ali. Vamos lá. O nome informado é Fernando. Ou seja, agora eu trouxe utilizando o %s para ele buscar na variável indicada aqui. Então, vamos fazer um outro negocinho aqui, ó. Eu ainda vou agora apresentar a idade dele. Então vamos lá, print idade. Então aqui com idade de %d, porque é uma variável do tipo inteira, anos. Observa que aqui eu não usei, né, sinal de mais. Olha só, eu só posicionei a variável do tipo inteira, vai entrar aqui nesse espaço. E aí então eu vou colocar aqui, ó, %idade. E ele vem exatamente na sequência. Colocado aqui então a idade, vamos dar um Shift F10 aqui. Vamos lá. Então tá lá, ó, o nome informado é Fernando e observa que ele já encaixou aqui, ó, a idade no local certinho onde a gente havia solicitado, com a idade de 27 anos ali, que foi o que a gente colocou para ele. Mas eu ainda posso trabalhar isso aqui utilizando aquele esqueminha de concatenação. Então eu posso fazer um print um pouquinho diferente ainda, ó. Print. O nome informado é... Muito bem, vou dar um espacinho, opa, vou fechar minhas aspas, vou colocar um mais, vou trazer o nome aqui dentro, mais de novo, vou dar um espacinho aqui, né, coloquei aspas simples, e ele possui, muito bem, como é uma variável do tipo inteira e eu tenho que mostrar numa string, eu tenho que fazer um cast dele aqui, então eu vou converter ele para string, muito bem. E aqui eu vou finalizar, ó, anos, pronto. Então, como ficou? O nome informado é, e aqui tem um espacinho, né, para não ficar tudo colado, mais nome, aqui abrimos de novo as aspas para trazer essa string, essa sequência aqui que a gente pediu, e ele possui
mais str. Então, quer dizer, eu estou pegando essa variável idade, que é do tipo int, estou trazendo ela, fazendo um cast, né? Trazendo ela aqui para string e apresento o valor anos. Vamos ver como que isso aqui vai ficar? Muito bem, aqui está o nome informado, é Fernando, opa, estava digitado errado, e ele possui 27 anos. Deixa eu já corrigir aqui, já que eu peguei o errinho agora. Ok, beleza. Agora existe uma situação bem simples, né? Que é a formatação de casas decimais para quando a gente estiver usando ponto flutuador nessas strings. Então vamos ver como que a gente trabalharia isso aqui. Eu vou declarar uma variável chamada, sei lá, vamos pegar aqui raio. O raio é de 30.46257. Beleza. Então tem aqui 5 casas decimais. E eu vou apresentar isso aqui. Então vou mandar apresentar. Vamos aqui, formatando decimais. Como é um decimal, eu vou usar o %f, tá? Esse primeiro aqui, ele não vai fazer nenhum tipo de formatação. No próximo print, ó, vou copiar aqui para a gente ser um pouquinho mais rápido, tá? Eu vou falar para ele aqui dentro do porcento que eu quero, ó, 0,2, ou seja, desse float, né, eu quero apenas 2 casas decimais. Então, ou seja, ele tem que me apresentar 30.46. E no próximo aqui eu vou falar para ele que eu quero 0,3, ou seja, que vamos ter aqui 3 casas decimais. Vamos ver se isso aqui funciona? Shift F10, vamos lá. Então tá aqui, ó, formatando decimais. Nesse primeiro a gente não formatou, né? A gente não trouxe nenhum limitador para o float. Aqui nós já trouxemos com 2 casas decimais. E aqui, nesse último print, então, com 3 casas decimais. Pessoal, aqui a gente vai terminando então a nossa aula com strings. Estudem bastante, vocês viram que é bastante conteúdo de strings. É extremamente importante saber utilizar e saber trabalhar com essas strings. Vários sistemas, várias aplicações vão utilizar de N recursos strings, tá? Então, deixo para vocês a dica. Estudem bastante e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos.